Para a Umbanda, Jesus era médium? Há centenas de livros escritos sobre Jesus, alguns dizendo até que ele nunca existiu. E mesmo que saibamos a vida de personalidades que existiram muito antes dele, chegam muitas informações controversas sobre sua obra e como ele era. Os evangelhos canônicos, aqueles que foram aceitos pela Igreja como legítimos, foram escritos em média 70 anos depois da morte de Jesus. Sim, ouviram bem. Imagine o que pode ser dito e interpretado 70 anos depois da morte de uma pessoa, ainda mais naqueles tempos. E ainda por cima, esses textos passaram por vários concílios e traduções que podem ter modificado muito seu conteúdo. A Igreja Católica considera válidos apenas 4 evangelhos: o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e de João. Mas há outros, os chamados apócrifos, que foram excluídos porque trariam alguns conflitos de ideias. Não são poucos, há 61 livros que foram banidos e que hoje são muito estudados, já que ajudam e muito a reconstruir a figura do Mestre, como os Evangelhos de Pedro, os que falam da infância de Jesus, os Apocalipses e o Evangelho de Maria Madalena. Dessa forma, o Jesus histórico pode ser muito diferente daquele que conhecemos e nunca saberemos ao certo. Mas a questão é: Jesus é Deus? É um homem? Um médium? Vamos partir de um raciocínio muito simples. Se Deus é infinitamente justo e bom, teria sido capaz de criar seres, como os anjos, já nascendo perfeitos. Isso não seria um privilégio na criação? E nós, seus filhos, seria justo uma infinidade de reencarnações difíceis para a nossa evolução? Ou ainda, Deus teria condenado seus filhos ao fogo eterno, sem chance de perdão? E Jesus teria recebido todos os privilégios? Por qual razão? Essa confusão é muito mais comum do que imaginamos, inclusive entre os apóstolos mais próximos a ele, já que alguns não conseguiam compreender a natureza de Jesus, como vemos em Marcos, capítulo 8. Mas observemos nos evangelhos considerados válidos pela Igreja. Em todos eles, Jesus chamava Deus de meu Pai, ou chamava a si mesmo de Filho do Homem, várias e várias vezes. Portanto, segundo suas próprias palavras, Jesus é Filho de Deus e irmão nosso, como qualquer mortal morrendo em uma cruz. Uma das maiores provas daquilo que dizemos é o seu batismo, junto a seu primo, João Batista. Lá estando, uma voz vinda dos céus foi ouvida por todos, dizendo: Este é meu filho bem amado, a quem eu aprovo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Isso é um demérito ao Cristo? De modo algum. Quem discute isso com a melhor clareza de ideias foi Allan Kardec em seu Obras Póstumas, base para este vídeo. Mas o que é notável em Jesus é sua ligação íntima ao Criador e sua incrível quantidade daquilo que chamam de milagres. Mas se observarmos bem, muitos desses milagres foram repetidos pelos santos católicos, pessoas que foram aceitas pela Igreja por pertencer ao seu quadro, e muitos outros. Vamos dar um exemplo. Quando Jesus caminhou sobre as águas, foi capaz de levitar. O mesmo fez São José de Cupertino. Jesus ressuscitou mortos. São Vicente Ferrer fazia o mesmo. Cura de doentes.
Isso os santos e beatos o fazem. Para nós, umbandistas e muitos outros, esses dons não são sobrenaturais, mas sim mediúnicos, próprios de todos os filhos de Deus. Naturalmente, alguns terão maior ou menor poder, não importando sua fé ou até se não tem fé alguma. Diferentemente dos santos, Jesus foi o maior médium que já existiu. Concentrava em si todos os dons mediúnicos com um poder imenso. Curava doentes, exorcizava possessos, se transmutava, materializou-se aos seus discípulos após sua morte, multiplicou pães e peixes para alimentar centenas, transmutava água em vinho, era um orador extraordinário. Aos 13 anos, assombrava os doutores da lei com seu conhecimento. Nenhum médium reuniu tantos dons ao mesmo tempo, sendo o maior exemplo de conduta mediúnica que poderíamos conhecer. Eis porque Jesus é considerado o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, o mais sábio, exemplo máximo de médium para todos nós. Na Umbanda e outros, é o governador do planeta Terra junto a Deus, e por suas virtudes é a personificação das forças de Oxalá, governando as falanges de todos os grandes espíritos santificados nesse mundo. Gostou? Dê like, compartilhe suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.